Bom, gente, pelo avançado da hora, nós vamos abrir aqui para 3 perguntas. E o professor Anderson parece que saiu, né? Não esperou aí as perguntas. Mas o professor Francisco está aqui, então vamos fazer 3 perguntas. Aqueles que quiserem, por favor, levanta a mão. Meu nome é Malba, eu sou professora do ensino fundamental do Centro Pedagógico da UFMG, e logo mais eu vou até fazer uma participação no painel 4, né, apresentando uma das experiências que nós desenvolvemos lá no Centro Pedagógico. E a fala suas me fez aqui... Eu venho mais corroborar, mais reafirmar o que foi falado, né, pelo professor Anderson, pelo professor Érico, e também, mais um pouco depois, pelo professor Francisco, que essa questão do sofrimento mental ela já está tão presente na nossa sociedade que hoje eu dou aula para pré-adolescentes de 13 anos, né? E ano passado eu tive uma experiência muito exigente, que foram 4 alunas se automutilando, né? Uma delas muito grave, acabou saindo da escola. E assim, a gente fazia uma força-tarefa, um trabalho em equipe, para ver como é que a gente lidava com a questão. Nós, que somos trabalhadores, e nem a universidade, nem nenhum momento que a gente trabalhou, a gente também aprendeu a lidar com isso, né? E, assim, várias conversas, vários momentos com as alunas, e cada vez é muito elevado o número de crianças e jovens dentro da escola se automutilando. A ponto, por exemplo, quando não resta mais nada, elas vão para o banheiro e quebram no pé o apontador e pega a lâminazinha do apontador, né? E a lâmina, muitas das vezes, a lâmina já está já está sem estar amolada, né? E isso, assim, isso é terrível. Então, essa questão... E aí a gente vai procurar saber, a gente cria outros espaços, outras formas de ouvi-las, né? De fortalecer e tal. E a gente vai ouvir a família, o pai desempregado, a mãe tendo que trabalhar por 2, 3, chega em casa com toda a situação que tem que enfrentar. Então, ontem mesmo a gente atendeu um pai que está desempregado. Duvido que ele volte a arrumar emprego, porque ele tem 55 anos, eu duvido. E a menina dele voltou a se automutilar esse ano. Ano passado a gente conseguiu que ela... né? E aí a gente reuniu para comprar o remédio, porque o pai não tem como, né? E aí a gente fica até pensando nisso, né? Assim, a escola pública. Bom, e aí com uma competitividade também grande, que a gente lida com as fichas avaliativas. E esses dias me chamou a atenção de ver um aluno excelente, excelente. Vou falar João porque tem vários João, né? E os alunos competindo com quem é A, B, C, D, E, que é insuficiente. Aí, se você dá um E para um aluno, você está causando uma insuficiência renal, não tenho dúvida disso, né? E aí, quando um colega tirou B, João virou para ele e falou assim, até anotei aqui, B é o primeiro lugar do fracasso, porque João só tira A. Então, João me põe um desafio de eu não retirar João, porque ele tem toda uma família do A, mas eu preciso ajudar João a compreender o humano do B, do C, do D, do E, a colaboração, né, a solidariedade,
a ajuda mútua. E aí, para concluir, isso é tanto uma reação em cadeia que, o ano passado também, não só eu, né, mas eu e vários colegas também tivemos que procurar ajuda, porque conviver com um aluno que se automutila não é fácil. Bom, boa tarde, meu nome é Jandira, sou professora da Faculdade de Medicina, aqui da UFMG, e atuo nessa área de saúde do trabalhador, né? Então, estou ouvindo a colega ali, entendi que ela está tendo um problema, né, de sofrimento mental, assim como os colegas lá do Centro Pedagógico, ligado ao seu trabalho, que está ligado a essa sociedade, a essa vida que nós estamos vivendo, né? E é interessante que, assim, é nesse sentido que eu queria fazer uma colocação para o Chico, não sei se é exatamente uma pergunta, mas algo para nos ajudar a refletir, que é assim, nesse momento que nós estamos entrando aí na chamada Revolução 4.0, né, que, como disse o professor Anderson, não é uma questão só de mudança tecnológica, né? É uma mudança mesmo das organizações, da forma de organizar a vida, de compor a vida, né? Eu tenho filhos entrando na idade adulta e percebo um entendimento deles em relação à vida, ao mundo, ao trabalho, muito diferente daquele ao qual eu cresci e acredito e discuto com os meus alunos, né? Então, mas nós temos, então, a 4.0, que vai desempregar um monte de gente. Não tem trabalho nestas empresas para todo mundo. E nós já estamos vivendo isso. Para complicar nossa situação, estamos num país de baixa escolaridade, né, de baixo acesso a essa formação técnica maior. Então, minha pergunta para o Chico, que é um estudioso desse assunto, é um pouco assim, uma reflexão. Desenvolvimento local, economia da funcionalidade e solidariedade no território, a ideia, a perspectiva é uma convivência com essa outra grande forma de organizar o trabalho. Como é que fica essa relação do local com o global, né? E aí um pouco o que você tem pensado, visto em relação à questão da atividade humana nesse cenário e as implicações disso para a saúde. Podemos dizer, por exemplo, né, o Chico foi meu orientador de mestrado, viu, gente? Então, é grande referência aqui na minha vida. Podemos dizer que uma economia de funcionalidade e de solidariedade produzirá mais saúde nos seus trabalhadores do que uma economia centrada, uma indústria centrada na indústria 4.G, com modelo gerencial, né, autoritário, centralizado, etc., etc. Um pouco isso para a gente pensar. Tá? Obrigada. Boa tarde. A minha observação ou pergunta é um pouco complementar à da senhora Jandira. Porque eu fiquei pensando, falou muito em educação aqui, acesso à informação, novas tecnologias, na área do quadrilátero ferrífero. Aí eu fiquei pensando o seguinte, que as pessoas que são adultas ou idosas, elas têm o valor delas como ser humano, mas elas são atropeladas por isso tudo, né? E a gente vê isso assim, uma coisa ínfima. O acesso ao caixa eletrônico. As pessoas não conseguem usar o caixa eletrônico nessas regiões mais afastadas. Então, como é que vai ser essa mudança toda para essas pessoas? Eu acho que vai ser pior, né? Porque, enquanto o senhor lá da Secretaria de Economia, lá de Congonhas, falou sobre os jovens que não vão ser absorvidos, você imagina as pessoas adultas e idosas que estão sendo atropeladas por essas coisas. A outra coisa é o seguinte, eu, quando fiz a inscrição para esse fórum, eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que fazer a inscrição rápido, porque eu não vou achar vaga. Gente, cadê as pessoas, né? Eu fiquei assustada, porque é muito pouca gente. O quadrilátero ferrífero é grande, é rico. Aquele painel ali com os 17 ODS lá, né, eles são
São coisas assim, de agora, de já. E cadê as pessoas? O que está acontecendo? Né? Não sei, eu sou aposentada da UFMG. Então, assim, me interesso por essas coisas, porque me interessa, eu sou bióloga, me interesso pelo ambiente. Eu achei aquilo maravilhoso, o fórum. E, assim, achei pouquíssima gente. Cadê os alunos da universidade, das universidades de dentro do quadrilátero ferrífero, das prefeituras, o cidadão, né? Então, as minhas considerações são essas. Vou fazer a última colocação e pergunta, né? Eu só queria fazer um comentário. De inscrições, o auditório estava lotado, só para a senhora entender, né? E tanto que os crachás estão esperando lá fora. Eu queria pedir ao Chico, primeiro, um comentário, uma pergunta. Talvez fosse interessante, Chico, nas apresentações, a gente começar, talvez, quantificar um pouco, naqueles locais onde já está ocorrendo isso de uma maneira mais significativa, o que representa isso em termos de valor, número de pessoas, né, e assim por diante, para a gente ter uma noção de que o que está acontecendo lá fora, né, e que talvez já esteja acontecendo aqui, mas a gente não tem noção, né. Outro ponto que me parece, pensando um pouco até no meu ambiente, é que essa economia da cooperação ela não está restrita a, eventualmente, baixa remuneração, né? Esse é um novo perfil de trabalho profissional, né? Eu vou falar no meu caso especificamente. Em 2015, eu trabalho com consultoria. Eu não tive um projeto em 2015. Isso, para mim, significou uma inflexão profissional. Eu tenho de mudar a minha estratégia de trabalho, né? E ela passou a ser outra, né? Então, isso deve estar acontecendo com milhares de pessoas que não sabem o que vai ser o amanhã, né? Nós temos, talvez, aí 15 milhões de desempregados, mais 15 milhões subempregados e outros que definitivamente vão ser sempre mal remunerados. Então, eu acho que talvez, quando a gente depois pudesse começar a decodificar um pouco, né? Até porque nós temos uma dificuldade de cooperação. O termo economia de cooperação é muito bom de falar, mas nós não gostamos de cooperação. Eu acho Minas Gerais pior ainda, pelo menos no meu caso, que eu sou profissional. Ninguém gosta de cooperar, né? Então, acho que, muitas vezes, a gente coopera de uma maneira não explícita, né? Mas nós estamos trocando competência. O que nós estamos fazendo aqui é uma troca de competências, né? E, eventualmente, alguns aqui vão sair e, no outro dia, já vão estar vendendo os resultados, né, do aprendizado aqui. Então, acho que nós temos de alguma maneira, trabalhar melhor as várias dimensões do conceito de economia da cooperação, porque, na medida que a gente dominar isso, né, porque nós não fomos criados, nem fomos formados para isso. Talvez a grande maioria aqui foi formada para ter emprego, e, de preferência, um emprego com estabilidade. E essa é a grande mudança de paradigma, que está nos custando muita dor, né, para o hoje e para o futuro, né? Essa vai ser a última, tá, gente? Boa tarde. Sou Lídia, trabalho na Samarco. E, assim, bebi dessa fonte aqui ontem, hoje, e foi muito rico, assim, tudo que a gente presenciou. É importante fazer esses diálogos. E uma coisa que me chamou muita atenção, professor Francisco, é que, primeiro, a gente vem com esse diálogo da economia solidária dentro da engenharia, isso é muito interessante, e eu acredito muito que essa é a base para a gente chegar nesse desenvolvimento territorial. Mas eu tenho é um questionamento, mas é um questionamento que, na verdade, é uma provocação. Como fazer isso, sendo que, igual o Renato colocou, um dos maiores desafios nossos é que as pessoas tenham essa vontade de ter a cooperativa. Assim, o que a gente percebe é que, toda vez que a gente vem com essa ideia, ela é muito mal recebida. E aí eu queria um pouco entender melhor, né? Na verdade, ter a oportunidade de desdobrar melhor essas ideias,
e beber mais dessa fonte, para poder trazer isso para o território. Obrigada. Eu vou tentar ser sintético para a gente ter o direito ao café, né? Eu vou começar pela ausência aqui. Eu acho que está todo mundo descrente, né? Está todo mundo cansado das coisas que se repetem e não oferecem uma alternativa real. Talvez, se a gente fizesse menos eventos e começasse a discutir ações, experiências, pudesse ser diferente. Eu acho que está faltando. A descrença das pessoas, para mim, é um sinal da nossa impotência. Ninguém acredita mais que seja capaz de mudar o mundo e não acreditando. Eu vou gastar meu tempo com outras coisas melhores do que ficar conversando. Essa questão da cooperação, cooperação não é um... Eu atuei muito na economia solidária desde o início. A maior parte dos recursos da secretaria, quando essas coisas vêm de cima, com pacotes, o que tinha de treinamento, as pessoas acreditam que cooperação é uma coisa que eu inculco na consciência das pessoas, com curso, dentro da sala de aula. Cooperação é uma coisa que eu construo na prática, com muita dificuldade, com um trabalho de anos, para criar confiança, para estabelecer aquela relação que sempre se recria entre nós e eles, a separação, a desconfiança. Isso é duro, mas é possível. A gente vê com os catadores, pessoas que saíram das ruas, onde a desconfiança é questão de sobrevivência, eu não posso confiar no outro, porque o outro vai me matar. E eles aprenderam, estão aprendendo a viver juntos, a criar essa relação de cooperação, que não tem nada de perfeito. Tá? Pulemos o tempo todo, de vez em quando, tira a faca um para o outro, tem de tudo. Mas eles estão lá. E quem vê de onde eles saíram há 30 anos atrás e onde eles estão, é uma coisa fantástica o que eles conseguiram criar. A melhor experiência que tem sobre isso, que eu descobri recentemente, é a Secocessola. E aí, falando de números, uma cooperativa que consegue alimentar 500 mil pessoas na segunda maior cidade da Venezuela. Com essa crise que está na Venezuela, eles conseguem sobreviver, mais do que sobreviver, eles conseguem manter tudo isso. A relação de confiança é tão forte que não tem controle de caixa no supermercado. Ninguém faz a contabilidade. Você entra no caixa, você faz a conta, ninguém vai conferir. Não tem controle de cliente, se quiser roubar, pode roubar. E tem desvio de 5%, menor do que qualquer loja, qualquer outra coisa. É perfeito? Não, tem roubo. Mas é uma dinâmica que eles criaram uma relação de confiança tão forte, uma dinâmica tão incrível. A gente está traduzindo os livros, quem quiser ter acesso livre, mas a gente está traduzindo, é tão fantástica essa experiência, como que eles conseguiram criar essa dinâmica eles fazem reuniões em que não tem líder da reunião, não tem coordenador, as pessoas conversam, tomam decisão sem tomar decisão, sem votar. Eles dizem que é por empatia. É tão misterioso que ele consegue ler o que está no cérebro do outro. Mas a gente chega lá. É isso que é onde tem que chegar. E essas experiências de cooperação, quando a gente discute, uma pessoa fala, mas esse negócio aí da França, eles aprenderam a cooperar na guerra, estava todo morrendo, tinha que cooperar, e é por isso que eles cooperam. Não é por causa disso. É difícil criar, e eles estão construindo. Então, cada dia é uma conquista diferente. Mas o importante é partir da experiência. Esse negócio de achar que cooperação é algo que eu ensino em sala de aula, em curso, isso não leva a lugar algum. Agora, resolvendo conflito que vai aparecer no dia a dia, sim, aí a gente constrói a cooperação concreta. Então, tem experiência, quando a gente começa a quantificar, que são de grande escala e que funcionam numa lógica. Por exemplo, a Secocessola, ele não compra... uma das coisas que eles têm são feiras, e que eles compram produtos orgânicos, e não tem controle de mercado. Eles não compram pelo valor de mercado. Eles chegam no agricultor, quanto é que está a sua batata aí, seu milho, etc. O agricultor coloca preço, eles vão lá para a feira, para a cidade, falam, seu preço está muito alto. Aí vai um grupo lá e fala, o que está acontecendo? Por que seu preço está mais alto que os outros? Eles colocam o preço pelo custo de produção, não pelo valor de mercado. E aí vão ajudar a pessoa
está acontecendo alguma coisa lá que o outro conseguiu um preço melhor e não consegue. Então, está acontecendo alguma coisa, em vez de desconfiar da pessoa, etc., etc., ou tentar regular essas relações de conflito através do mercado. Outra coisa, a saúde, né, o sofrimento. Eu não falei os valores imateriais, né, a confiança, a competência, a inteligência, e um deles, né, a cooperação, um deles é a saúde. A saúde é o valor imaterial, que, aliás, é a base de transformação. Se tem alguma coisa que vai promover uma transformação hoje, é partir da saúde, do sofrimento, né, ou da falta de saúde. Né? Todos nós estamos doentes, e isso é que vai nos mover a procurar um mundo melhor e a transformar, né, todas essas relações. A questão do local e global que a Jandira colocou. Tem experiência, essa cadeia do frio, ela é internacional. Tem outra, uma gráfica também é internacional. Então, eles já atuam em escala global. Não é apenas uma economia. E as tecnologias de informação, elas permitem isso, né, fazer, por exemplo, gestão de um dossiê, de impressos, ou a gestão do frio, porque a gente não vai produzir vacina em todo lugar do mundo. Então, algumas coisas vão transitar em escala global. Mas alimento precisa transitar em escala global? A França está se reorganizando localmente para recuperar a tradição, os abatedouros. Eles vão deixar comprar carne do Brasil, dos Estados Unidos, etc. E estão reconstruindo a indústria da carne a partir de uma perspectiva local. Claro, porque tem uma tradição, então, toda a história, uma cultura por trás disso, que a gente já teve. A nossa carne é a carne da melhor qualidade do mundo. E a gente não sabe aproveitar esse potencial. Em vez de aproveitar a quantidade, vamos aproveitar a qualidade. Vamos recuperar os abatedouros. O abate clandestino no Brasil aumentou. A maior parte da carne hoje é abate clandestino. Não existe mais abatedouros municipais. E é isso que a gente tem que reconstruir. Numa escala global, nós vamos alimentar todos os brasileiros dessa maneira e ainda o mundo com carne de qualidade. E essa base local é condição para exportar, e não o contrário. Nós fizemos o contrário. Vamos exportar e destrói toda a base local e nacional. Essa inversão. O global não vem primeiro. Primeiro o local, e depois ele é a base, né, de exportação. E aí, para encerrar, eu não falei de indústria 4.0. Isso não quer dizer que as novas tecnologias, todos os exemplos que eu mencionei, a nova tecnologia, a informática, está por trás disso. Mas isso, para falar de uma forma breve, não é nosso problema. O Érico falou, a gente corre o risco de ficar de fora da nova economia, nós nunca vamos entrar, nenhuma chance da gente vencer Vale do Silício, nenhuma chance. Nós nunca vencemos. Historicamente, o Brasil nunca esteve dentro da economia. Não da linha de frente da economia. Nós somos fornecedores de commodities. Mudou a natureza, mas o nosso lugar sempre foi esse. E por que agora a gente conseguiria vencer? Por que agora a gente conseguiria vencer nessa etapa? O que nos dá essa base, essa crença? A gente vai repetir o mesmo erro histórico? Ou nós vamos repensar? O DCC aqui é um dos maiores produtores de cérebros que vai trabalhar nos Estados Unidos e na Inglaterra. E nós vamos continuar fazendo isso? É isso que é inovação? Inovação para quem? Para nós brasileiros ou inovação para a Fiat e para as outras? Aí, hoje, só se fala de inovação aqui nessa universidade. Eu não vejo nenhuma inovação voltada para isso que a gente está discutindo aqui. A agricultura familiar não tem máquina, não tem esse apoio que a gente precisa. Os catadores, é pouquíssima tecnologia que eles têm, que a gente teria que agregar para dar essa dinâmica na economia solidária e nessa economia. Porque, sem tecnologia, também é difícil, né, fazer esse movimento todo. Então, a gente ainda... Nós criamos essas ilhas de excelência intelectual, que fica produzindo paper para vender conhecimento e inovar para o exterior, enquanto nossos problemas, né, de verdade, né, o que a gente teria que fazer, a gente não consegue fazer. Então, se ficar fora da indústria 4.0, usando esse conhecimento para desenvolver a indústria local, que é o que a gente deveria ter feito, né, desde sempre, eu acho que
é a nossa saída, senão a gente vai repetir esse erro histórico de tentar perseguir um mito que a gente nunca conseguiu nem chegar perto. Toda vez... Agora tem que... O segundo PND, no final dos anos 70. Agora nós vamos sair do modelo de substituição de importações, agora vamos produzir equipamentos. Eu sou engenheiro mecânico. Era a minha chance. O seu emprego está garantido. Quando eu me formei, a indústria mecânica estava na falência, porque nunca se completou esse movimento de internalizar a produção de máquinas e competir com a Alemanha, que era o que falava para a gente, que a gente ia competir com eles. No nuclear, a mesma coisa, etc, etc. Aí cria tudo isso, esses mitos, que a gente gasta uma energia social enorme, para dar um resultado que, no final, só beneficia lá fora e não aqui. Bom, muito bem. É só, Jandira, a colega Jandira, rapidamente, 1 minuto que foi concedido. Na hora que você falou de sofrimentos, que eu vi que eu falar sobre essas alunas que estão nesse estado ainda está me fazendo sofrer. Eu achei que eu já tivesse resolvido isso em parte, e eu não resolvi. E eu vi que eu não resolvi assumindo de falar disso agora. Na hora que eu peguei o microfone, eu arrependi, mas eu já estava com ele na mão e tinha que falar. Mas não fica triste, não, porque eu acho que o negócio é bem pior, viu? Porque, hoje em dia, a gente tem o que a gente conhece, eu acho que está muito subavaliado, porque a subnotificação que existe é impressionante. E outros casos que a gente conhece aí de estudantes, nessa faixa aí de 15 anos, de 15 aos 28, o número de suicídios é uma coisa assustadora. Não é só aqui no Brasil, não, mas aqui no Brasil também tem muito. Então, não estou querendo minimizar o seu drama, não, porque eu sei que é pesado, mas eu sei que as coisas não estão claras, não. Tá bom, gente, eu acho que era isso. Vamos fazer uma parada aqui, de quanto tempo, Renato? Tá bom. Obrigado.